Olá, professor Danilo de volta com vocês. Agora na aula 10 a gente vai falar de arquitetura cliente-servidor. Então, fazer uma introdução sobre a arquitetura cliente-servidor. Essa é uma arquitetura que hoje é a mais utilizada para a implementação de banco de dados, devido a justamente a forma de segurança e de desempenho que ela possibilita, que nós iremos abordar ao longo dessa aula, tá? E a partir também dessa arquitetura, a gente consegue isolar toda a estrutura de banco de acessos diretos pelo usuário. Com isso a gente garante maior segurança, como eu falei, tá? E evita problemas maiores de acessos indevidos ou até erro que geralmente são cometidos pelos usuários. Então esse formato permite aumentar o nível de segurança do banco de dados, tá? Bom, até um bom tempo atrás nós trabalhávamos com arquitetura centralizada. O que significava isso? Isso daí era uma arquitetura onde nós tínhamos um único servidor, e nesse servidor nós tínhamos tanto a base de dados quanto as aplicações que acessavam a base de dados instaladas no mesmo computador. Então tudo ficava no mesmo computador. Então isso não só dava uma segurança muito fraca em relação ao acesso ao banco de dados, já que estava na mesma máquina, como também a gente tinha uma carga muito grande em cima desse servidor, já que ele estava agrupando, na verdade, a função de banco de dados e a função de servidor de aplicação, tá? Uma das grandes vantagens dessa arquitetura é que a gente poderia guardar um grande volume de dados que eram acessados pelo usuário, só que esse volume de dados não tinha tanta segurança aí na hora de armazenar. Como desvantagem, o alto custo para manter toda essa estrutura, porque a gente tinha que colocar isso em redundância, tinha que ter storage para armazenar isso daí, porque tudo ficava no mesmo local. Então aqui nós temos um modelo de uma arquitetura centralizada. Então veja aqui que a gente tem um modelo de banco de dados, tá? Aqui é toda a parte de gerenciamento de transações que são realizadas entre as aplicações que estão aqui na parte de cima e a base de dados que está aqui embaixo. Então tudo isso aqui era realizado dentro do mesmo servidor ou do mesmo computador. Então, nós tínhamos todos os aplicativos, as consultas sendo realizadas e os comandos de DDL, tudo sendo realizado ao mesmo tempo no mesmo computador e na mesma base, tá? Isso aqui nós tínhamos então toda a questão de segurança e a questão de capacidade desse computador de desempenho sendo dependentes da aplicação, dos usuários e assim por diante, tá bom? Bom, como essa arquitetura tinha esse problema, foi proposto então uma arquitetura chamada cliente-servidor, onde na verdade se dividia a parte de cliente, que no caso aí são as aplicações que acessam a base de dados, do servidor, que é a parte exatamente que guarda as informações. Então o cliente é chamado de front-end, é ele que executa todos os softwares, aplicativos e assim por diante, e o back-end, que é o computador que hospeda a base de dados, é chamado de back-end. Tá? Então nós temos a possibilidade de separar isso de forma a ter maior disponibilidade, maior segurança nesse ambiente aí. Claro que toda essa arquitetura ela não é simples de ser implementada, tá? Apesar do processo parecer simples, quando a gente fala aí de dividir o servidor de aplicação da base de dados, a gente tá por trás disso toda a questão da sofisticação que existe na parte de software
para poder se interligar e conversar com a base de dados. E essa sofisticação ela vai desde tratamento de transações, confirmação das transações, se elas ocorreram ou não, a questão que são os commits, né? Desfazer as transações, que são os rollbacks, caso ocorra algum problema que não consiga realizar a operação, a realização de consultas aos dados, que é feito geralmente por meio de Store Procedures, que são procedimentos que são armazenados na aplicação e realizadas sempre em determinados momentos, e disparar ações de acordo com determinadas situações que ocorrem, que é o que a gente chama de gatilhos ou triggers. Então tudo isso é o que está por trás desse processo que interliga cliente com servidor. Nós temos que ter aplicações que consigam tratar todas essas informações da forma como está descritas aqui, para que a base de dados consiga gerenciar tudo isso daí. Então, como principal vantagem dessa arquitetura, a gente destaca a divisão que a gente vai ter de carga agora entre aplicação e entre banco de dados. Então, no caso aqui, nós podemos ter não apenas uma aplicação acessando a base de dados, mas termos aí N aplicações que estarão compartilhando da mesma base de dados. E aí nós temos então o SGBD, que está aqui como back-end para essas aplicações que são as front-ends. E aí quando as aplicações elas mandam requisições para o SGBD, ele vai consulta na base de dados tudo aquilo que é solicitado pela aplicação e retorna a cada uma das aplicações aquilo que é de cada uma delas, tá? Com isso, então, a gente garante uma maior segurança. Então, essas aplicações aqui podem estar cada uma em um servidor diferente e o SGBD em si também vai estar em um outro servidor separado. Então, essa arquitetura aí, ela atualmente é a que é mais utilizada e ela se tornou muito popular, principalmente devido à facilidade de implementação, dada a clara separação das funcionalidades da aplicação e do servidor de banco de dados. Nós acabamos tendo aí um servidor que é inteligente porque as tarefas mais simples são delegadas às máquinas clientes mais baratas. Então o servidor vai se ficar responsável apenas das tarefas que demandam maior processamento, que tem maior requisição de dados, enquanto as operações mais simples ficarão a cargo das máquinas que são as clientes que estão solicitando as informações. E o usuário ele vai poder executar uma interface gráfica que vai permitir então ele de forma muito fácil e muito natural ele acessar tudo que ele precisar, tá? Sem que ele tenha uma interface direta com o servidor de banco de dados. E aí, tanto ter questões de falhas de segurança, como também eu ter que treinar todo esse cliente para ele poder fazer operações no banco de dados. Então, eu tiro toda essa opção dele, tá? E deixo isso tudo a cargo da aplicação que está sendo desenvolvida. Então, o próprio programador vai programar todos os comandos de acesso à base de dados para tornar isso transparente para o meu cliente. Então, a arquitetura ela foi incorporada aos SGBDs comerciais. Ela, então, hoje é um padrão para poder ser aplicada aí em sistemas de grande porte. E diferentes técnicas aí podem ser implementadas, foram propostas, né, para implementar essa arquitetura. Sendo que a mais adotada é o sistema gerenciador de banco de dados relacional, comercial, com a inclusão da funcionalidade do SGBD centralizado no lado do servidor. Então, apesar de a gente ter várias instâncias do SGBD diferentes, a gente vai ter só uma única base e essa única base vai ser acessada e controlada pelo SGBD. Tá? Então, é como se a gente tivesse várias instâncias, ou seja, vários mini bancos de dados diferentes e cada uma dessas bases de dados vão ser gerenciadas pelo SGBD e vão estar sendo acessadas diferentemente por cada aplicação.
Então, as consultas e funcionalidades transversal permanecem no servidor, sendo que esse é chamado de servidor de consulta ou servidor de transação. Então, como eu falei, ele vai gerenciar tudo aquilo que a aplicação necessita. Ela vai requisitar e aí o SGBD vai realizar todas as transações que são solicitadas e vai retornar os dados para as aplicações. E aí cada cliente vai ter que formular sua consulta SQL, prover a interface do usuário e as funções de interface usando uma linguagem de programação, que é o que eu disse anteriormente. Tá? Tudo isso é feito de forma programada, fica embutida dentro do aplicativo e esse aplicativo então vai, de forma visual para o cliente, realizar todas as operações na base de dados, por meio de comandos que já estão pré-programados na minha aplicação. O cliente também pode se referir a um dicionário de dados, onde ele pode verificar tudo que existe dentro da base de dados, quais são as principais tabelas que existem, os dados de cada tabela. Eu posso até dar algumas informações sobre comandos que ele pode estar realizando em cada uma dessas bases de dados ou em vários servidores SQL, bem como módulos de decomposição de uma consulta global e um número de consultas locais que podem ser executadas em vários sítios. Então eu posso às vezes não só consultar uma base de dados em um local físico, como eu posso realizar essa mesma consulta em várias bases de dados. E isso para o usuário vai ficar transparente, ele não precisa saber aonde está a base de dados ou se os dados estão em mais de uma base de dados. O que importa para ele é o resultado dessa consulta. E isso o SGBD consegue fazer de forma transparente para o meu cliente. Por isso, a grande vantagem dessa arquitetura. Então a gente termina por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a parte de arquitetura cliente-servidor. Se tiver qualquer pergunta, só entrar em contato e mandar as perguntas para mim, tá? Até mais, até a próxima aula.